Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do meu canal e o tema de hoje é progressão geométrica. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Francisco Souza e estou trazendo agora uma aula sobre progressão geométrica, onde nós vamos fazer toda a abordagem teórica e também algumas aplicações. Bom, primeiro vamos definir o que é uma progressão geométrica. Uma progressão geométrica é toda sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao produto do termo anterior por uma constante q. O número q é chamado de razão da progressão. Então vamos analisar aqui uma sequência genérica, A1, A2, A3, reticências AN. O A1 a gente chama de primeiro termo. O AN a gente chama de termo genérico, é um termo que pode estar indicando qualquer outro termo nessa sequência. Nós temos o N, que representa o número de termos, e nós temos Q, que nós chamamos de razão. No caso da PG, a gente pega um termo qualquer e divide pelo termo anterior, ok? Vamos a um exemplo aqui. Temos essa sequência aqui, ó, 2, 6, 18 e 54. A gente pode observar que cada termo aqui vai ser o anterior multiplicado por 3. 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 3 é 18, 18 vezes 3 é 54. Então vamos lá, quem é o nosso A1? A1 é o primeiro termo, no caso aqui é o 2. Por exemplo, o A4 é o 54. A4 indica o quarto termo dessa progressão. Observando aqui, a gente encontra o número 54. A razão, como é que a gente pôde obter esse 3? Por exemplo, eu fiz aqui o 6 dividido pelo 2, ou seja, o segundo termo dividido pelo primeiro. Fazendo essa divisão, 6 dividido por 2 é igual a 3. Vamos a um outro exemplo aqui, ó. 3 menos 6, 12, menos 24, 48. Aqui a gente observa que os números estão oscilando em relação ao sinal, né? A gente começa com um valor positivo e aí os sinais dos números subsequentes vão se alternando. Então vamos lá. Quem é o nosso A1? O nosso A1 é o 3. Por exemplo, o A5, qual é o termo que está na quinta posição? 48, está aqui. E a gente observa também uma diferença em relação ao exemplo anterior, que essa progressão é uma progressão finita. Ó. Depois do 48, a gente tem logo esses parênteses aqui, indicando que ele é o último termo dessa progressão, ok? Bom, e quem seria aqui a quantidade de termos? É só a gente contar. Como o A5 está na última posição e ele é o quinto termo, então essa progressão contém 5 termos. E a nossa razão? A razão a gente pode obter dividindo o menos 6, por exemplo, pelo 3. Fazendo essa divisão, a gente obtém o menos 2. E aqui a gente confere, ó, 3 multiplicado por menos 2 dá menos 6. Menos 6 multiplicado por menos 2 dá 12. 12 multiplicado por menos 2 dá 24. E 24 multiplicado por menos 2 dá 48. Tranquilo, pessoal? Bom, vamos ao termo geral de uma progressão geométrica. O termo geral de uma progressão geométrica é uma fórmula usada para descobrir qualquer termo. Para isso, é necessário conhecer o primeiro termo, a razão da progressão e a posição do termo a ser encontrado nela. Considerando-se uma PG cujo primeiro elemento é A1 e a razão é Q, o termo geral AN dessa PG é dado pela fórmula que a gente tem, pessoal. Ó, AN é igual a A1 multiplicado por Q elevado a N menos 1. O termo que a gente quer, na posição que a gente quiser, vai ser igual ao primeiro termo multiplicado pela razão elevado a N menos 1. Bom, vamos a um exemplo aqui. Ó. Determine o oitavo termo da PG. 1, 3, 9, 27. Bom, inicialmente a gente precisa identificar algumas coisas. Por exemplo, o primeiro termo. Quem é o nosso primeiro termo? Quem é o A1? O A1 da gente é igual a 1. Quem é a nossa razão? Como é que a gente pode obter? Por exemplo, eu vou dividir o 9 pelo 3. 9 dividido por 3 é igual a 3. Temos o primeiro termo e temos a razão. E como ele é o oitavo termo, então o N da gente vai ser o 8, tranquilo? Então agora o que é que nós vamos fazer? Jogar essas informações na fórmula que a gente acabou de ver. Então vamos lá fazer as substituições. Ó. AN é o oitavo termo, então é o A8, é igual a A1, o A1 é igual a 1, multiplicado por 3, que é o valor da razão, é elevado a 8 menos 1, beleza? 8 menos 1 é igual a 7, então o A8 vai ser igual a 1 multiplicado por 3 elevado a 7, e 3 elevado a 7 é igual a 2.187, então aqui está o valor do oitavo termo desta progressão geométrica.
Vamos a um outro exemplo aqui, ó. Determine agora o 10º termo dessa outra PG aqui, né? O A1, por exemplo, é o primeiro termo, está aqui, é o 2. A razão eu vou calcular aqui dividindo o menos 4 por 2, menos dividido por mais dá menos, e 4 dividido por 2 dá 2. Então, a nossa razão é igual a menos 2. E o N da gente vai ser igual a 10, porque é o termo da 10ª posição que a gente está procurando. Então, vamos para a nossa fórmula aqui, substituindo os valores. Ó, a N é o 10º termo, então a 10 vai ser igual a 1, que é igual a 2, multiplicado por quê? Observe que a razão da gente agora é um número negativo, então vamos pôr esse valor entre parênteses, elevado a quem? A 10 menos 1, a posição menos 1. Bom, agora vamos fazer essas contas aqui, né? Primeiramente, 10 elevado a menos 1 dá 9. Então, a 10 da gente é igual a 2, que multiplica menos 2 elevado a 9. Menos 2 elevado a 9, pessoal, dá menos 512, tá? E menos 512 multiplicado por 2 vai ser igual a menos 1024. Então, está aqui o 10º termo da nossa progressão. Agora, vamos ver algumas propriedades das progressões geométricas, tá? Vamos ver a primeira delas aqui, ó. Numa PG com número ímpar de termos, o quadrado do termo médio é igual ao produto dos extremos. Então, nesse nosso exemplo aqui, ó, na PG 3, 6 e 12, observe o que é que a gente tem aqui, ó. Se eu pegar esse cara do meio aqui e elevar ele ao quadrado, ele vai ser igual ao produto dos que estão ao lado dele, imediatamente ao lado dele, à esquerda e à direita. Quem são esses valores? 3 e 12. 3 vezes 12 é igual a 36. E 6 ao quadrado também. Essa propriedade é bastante interessante. E é daí que vem o nome progressão geométrica, tá? Porque essa expressão aqui equivale a essa. A gente pode dizer que o termo central, em uma sequência de 3 termos de uma PG, é a raiz quadrada do produto dos que estão ao lado dele. Isso aqui a gente chama em matemática básica, pessoal, de média geométrica. Daí o nome também, progressão geométrica, beleza? Segunda propriedade, o produto dos termos equidistantes dos extremos de uma PG é igual ao produto desses extremos. Aí eu trouxe esse exemplo aqui, ó, na nossa PG 4, 8, 16, 32, 64, 128. Quem são os extremos dessa PG? Os que estão nas pontas, ó, 4 e 128. Então, olha o que vai acontecer aqui, ó. Quando a gente multiplicar 4 por 128, aí vamos lá, mais para dentro, eu vou adentrando aqui a progressão, ou seja, vou para o próximo à direita do quarto e vou para o próximo à esquerda do 128. Então, quem são os números? 8 e 64. Se eu multiplicar 8 por 64 e repetir esse processo, vir mais para dentro aqui, eu vou multiplicar 16 por 32. Olha o que acontece, pessoal. O resultado de todos esses produtos são exatamente a mesma coisa. A gente obtém o mesmo resultado. Então, isso é uma propriedade bastante interessante para a gente resolver alguns problemas daí para frente, beleza? Bom, agora vamos aprender a somar os termos de uma PG finita, tá certo? Seja uma PG finita com n elementos, a soma desses n elementos será dada pela seguinte fórmula. Temos aqui, ó, S é igual a 1, que a gente já sabe que é o primeiro termo, multiplicado por essa estrutura entre parênteses aqui, ó, Q elevado a n menos 1. Preste atenção nesse detalhe aqui, galera. Esse menos 1 não está no expoente não, tá certo? A nossa potência aqui é apenas o Q elevado a n. Esse menos 1 está ao lado. Tudo isso multiplica por Q menos 1. Ou seja, de que a gente depende para calcular a soma dos termos de uma PG finita? A gente depende do primeiro termo, a gente depende da razão e a gente depende da quantidade de termos. Então, vamos lá para o nosso exemplo. Determine a soma dos termos dessa progressão. 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192, 384. Vamos contar quantos termos tem aqui, ó. 3, 6 e 2, 8. Então, é uma PG com 8 termos. Vamos lá, então. Está aqui a nossa fórmula. Quem é o A1 da nossa progressão? O A1 é esse cara aqui, ó, é o 3. Ó. Então, já coloco o 3, tranquilo? Agora, abro parênteses e coloco a razão é 2. Ó. Por exemplo, 12 dividido por 6. 12 dividido por 6 é 2. Então, esse é o valor da nossa razão. Nossa razão é elevada ao número de termos, que são 8. Então, 2 elevado a 8 menos 1. E embaixo eu boto a razão menos 1. A razão a gente já viu que é 2, então 2 menos 1. Então, fazendo algumas contas aqui, ó, 2 menos 1 é igual a 1 e 2 elevado a 8 é igual a 256. Ó. Então, com esse 1 eu não preciso mais me preocupar, fazer as contas apenas aqui em cima. Priorizando os parênteses, 256 menos 1 dá 255. Então, vamos ficar aqui com 3 vezes 255, que é igual a 765.
o valor desta soma. Tranquilo, galera? Agora vamos aprender como é que a gente calcula os termos de uma PG infinita. Parece meio absurdo, infinita, como é que eu posso calcular uma quantidade de termos que eu não sei até onde vai, né? Mas existe sim, e por incrível que pareça, é mais fácil. Então vamos ver aqui, ó. É possível somar os termos de uma PG infinita dividindo o valor do primeiro termo dessa sequência por 1 menos q, 1 menos a razão. Algebricamente, essa fórmula é escrita da seguinte maneira. Então tá aqui, pessoal, é uma fórmula bastante simples. O Sn é igual a 1 dividido por 1 menos q, onde a gente já sabe que o A1 é o primeiro termo e que q é a razão. Então vamos ver um exemplo aqui, ó. Determine a soma dos termos da PG infinita, na qual o primeiro termo é 10 e a razão é igual a 1 meio. Então vamos lá, trazendo a formulazinha para cá e substituindo as informações que o enunciado nos deu. O A1 é igual a quanto? A 10. E a razão é igual a quanto? 1 meio. Substituindo, ó, Sn é igual a 10, que é o A1, dividido por quem? Por 1 menos meio, que é a razão. Aqui embaixo, primeiro, 1 menos meio, galera, é igual a meio. Então fica 10 dividido por meio. Dividir um número por uma fração é multiplicar esse número pelo inverso dessa fração. O inverso de 1 meio é 2 sobre 1, que é a mesma coisa que 2, né? Então isso aqui pode ser escrito como 10 vezes 2, que no caso então vai dar 20. Então a soma dessa PG infinita aqui é igual a 20. Bom, pessoal, agora vamos ver o produto dos termos de uma progressão. Isso mesmo, é a novidade que existe em relação à progressão aritmética. Também podemos calcular o produto dos termos de uma PG quando ela é finita, ou quando você escolhe uma sequência predeterminada de uma PG infinita, os 10 primeiros e 5 primeiros, beleza? Funciona também. A fórmula usada para isso é essa daqui, ó. Pn é igual a A1 elevado a n, multiplicado por q elevado a um expoente, todo esse processo aqui, ó, é uma fração, tá certo? Em cima a gente tem n multiplicado por n menos 1 dividido por 2. Tudo isso aqui é o expoente da razão que a gente vai colocar. E aí os nossos termos aqui, né? A1 é o primeiro termo, a gente tem o q como a razão e a gente tem aqui o n como o número de termos, tranquilo? Então vamos ver um exemplo aqui. Determine o produto dos termos da PG de 5 termos, na qual o primeiro termo e a razão são iguais a 2. Quem é o A1 da nossa progressão? O A1 da nossa progressão é 2, assim como a razão, né? Então vamos colocar aqui, ó, A1, que é 2, elevado a n. N é a quantidade de termos, ele disse aqui que são 5. Então 2 elevado a 5, multiplicado por 2, que é a razão, ficaram iguais aqui porque elas são iguais. Então a razão 2 elevado a quem? A n, que é a quantidade de termos, multiplicado por essa quantidade menos 1. Então 5 vezes 4 dividido por 2. Então aqui eu já posso calcular aqui, ó, esse expoente aqui, eu posso preparar esse expoente. 5 vezes 4 é igual a 20. Então 2 elevado a quinta, eu já posso eliminar esses parênteses. 2 elevado a quinta multiplicado por 2 elevado a 20 dividido por 2. 20 dividido por 2 é igual a 10. Então é 2 a quinta vezes 2 a décima. E aí, utilizando a propriedade de produto de potências de mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes. Então dá 2 elevado a 15, que é igual a 32.768. Tranquilo, minha galera? E aqui eu trouxe um resumão para vocês. Vocês podem fazer o print dessa tela aí, onde vocês vão ter nela todas as fórmulas que a gente viu na aula de hoje. Beleza, pessoal? Bom, galera, esperamos que vocês tenham curtido mais esse vídeo do canal, esse sobre progressão geométrica. Se você gostou, deixa teu like para ajudar na divulgação do nosso trabalho e se inscreve no canal se não for inscrito, ativando as notificações. Um grande abraço e até o próximo vídeo.